E aí pessoal, Bruno falando, estamos hoje aqui no meu home office para falar do home office de vocês. A questão é o seguinte, eu pedi exemplos de home office que vocês já utilizaram anteriormente e selecionei 10 deles para falar hoje. Nós temos já mais 10 lá no e-mail e se vocês gostarem eu quero mais e mais exemplos dos home offices de vocês lá no contato @escolhasegura.com.br para isso daqui virar uma série bem interessante de como trabalhar e como se inspirar para montar o seu próprio home office. Todas as dúvidas e regras de como participar estão aqui embaixo, mas é basicamente enviar o e-mail completo e você já vai começar a aparecer por aqui na nossa série. E agora vamos, claro, para os primeiros 10 home offices dessa semana. O primeiro dos setups que vai aparecer aqui é do Antônio Júnior, que ele é suporte técnico e atendimento empresarial. O cara é mas tão suporte técnico que ele tem 2 notebooks e um computador inteiro, olha só. O primeiro dos notebooks, que é esse Dell que está em cima da mesa, que parece um pouco mais atual, ele tem um i3 de 9ª geração com 8 GB e um SSD de 480, que é muito interessante, é uma configuração super legal para o mais básico. Ali do lado ele tem um dual core um pouco mais antigo, um Dell um pouquinho mais antigo, que é com 4 GB de RAM e um HD de 500, que eu imagino que deve estar segurando um pouco mais. E aqui na mesa, com esse monitor aqui da Philco, que me parece uma TV, ele está usando um Core i3 de 2ª geração, olha só que loucura, 8 GB de RAM e uma placa de vídeo de mais 4 GB. Por que ele tem tanto computador? O Antônio estava me explicando que o Note da esquerda e o PC no centro ele utiliza para o atendimento, que ele é atendimento empresarial, suporte técnico e tudo mais, e para o controle, como planilhas e senhas, que ele tem que ir ali entrando e fuçando. O da direita fica aberto no sistema de helpdesk dele e a dock ele gosta de utilizar quando está conferindo os backups, então ele usa a dock para fazer essas mudanças. Ele utiliza 100% o Google Docs como padrão para os arquivos, então ele está sempre sincronizado com o celular, consegue checar as coisas e até mesmo utilizar o Dex, que é um ponto bem interessante. Deixa eu olhar aqui as outras fotos. O que eu achei legal é que ele arrumou, esse daqui eu acho que é o ponto mais importante, ele arrumou o PC dele de forma aos ícones ficarem aqui nas prateleiras. Achei bem divertido. Eu acho que não tem muito o que falar de upgrade por aqui, porque tá tudo funcionando para ele, né? A gente sabe que esses notebooks estão mais caros nos últimos tempos, e quem sabe um monitorzinho seria mais legal para ele, um ultra-wide, para ele conseguir num PC só dividir as 2 telas, mas eu acho que isso não é exatamente o melhor fluxo de trabalho para ele, então me parece que funciona exatamente porque ele precisa. 3 computadores tá mais do que o necessário. O Matheus é o nosso próximo setup de home office e ele falou que assim, olha, eu sou o setup mais pobre. E eu vou concordar porque dentre todo mundo que enviou hoje, realmente o Matheus está com o setup mais simples, mas nem por isso é o pior, tá? Ele é estudante de arquitetura e urbanismo e já falou que ele vai precisar trocar o notebook dele por um Acer Helios 300. Não sei se agora é a melhor hora por causa dos preços, mas bem, vamos ver o que ele tem aqui por enquanto, tá? Esse notebook que está em cima dessa mesa bem simples é um notebook da Acer, ele usa uma Intel HD Graphics 3000, um Core i3 2350M, é de 2ª geração esse Core i3, ele ainda tá usando o Windows 10, 4 GB de RAM e o corpo em plástico já tá bem acabadinho, tá? Para acompanhar, ele utiliza uma mesinha de 78 por 74 centímetros, bem simples, deu pra ver, bem legal, dá pra usar bem e eu acho que esse upgrade aí pro Helios 300 vai ser extremamente necessário. Um upgrade rápido que você poderia fazer para esse notebook seria colocar um SSD, pode ser de 128 GB, eu tenho certeza que ia melhorar bastante o desempenho dele. E outro ponto seria colocar uma caixinha de som aí, uma JBL Go, uma Anker Mini 2, as duas teriam resultados bem legais para você aproveitar um pouco mais seus estudos, enquanto o Helios 300 não chega para você poder usar um AutoCAD, um Revit, coisa do tipo. O próximo setup tá bem legal, você vê que é um espaço um pouco pequeno, mas o Gabriel Petilo, de 19 anos e que mora em Osasco aqui em São Paulo, parece que ele tem um cuidado bem legal, porque ele não só trabalha como TI, como ele tem uma pegada ali um pouco de designer, né? Ele falou que é analista de sistema em uma empresa de software dedicado à distribuição e logística, olha só. Ele tá precisando de um PC um pouco mais potente para desenvolvimento de aplicativos mobile e softwares de edição mais pesados, como o Adobe Illustrator e o Photoshop. Então ele tá assistindo vários vídeos aqui do canal para melhorar a configuração dele, já até falou isso daí. O equipamento mais favorito dele é o headset, e esse headset aí é um HyperX Cloud Stinger.
Então é um headset bem legal, com um preço interessante. E o que eu achei mais legal foi essa mesa dele que ele pediu para fazer e que a hora que você acaba de utilizar ela dá para fechar e por cima utilizar, sei lá, para comer, para ver, para ficar arrumado pelo menos. Em ambiente pequeno é muito bom você ter um espaço um pouco mais arrumado, para não parecer que tá tipo lotado de coisa. O PC dele, de qualquer forma, não é um notebook ruim, tá? Então ele tá com um Dell Inspiron 5447 de 14 polegadas, ele é um Core i7 de quarta geração, 4510U, 8 GB de RAM e já tinha uma GPU, que é uma Radeon R7 M265. São configurações que já estão um pouco ultrapassadas, mas que para o mais básico serve. Como ele falou que ele precisa usar Photoshop e tudo mais, ele deve estar começando a gargalar um pouco, até porque ele está com um HD de apenas 1 TB. O resto do setup dele é o básico completinho, eu acho que isso daí é bem legal. Ele tem um Logitech M535, que eu acho super confortável, um mousepad compacto da F-Neo. Ele também tem uma placa de áudio USB para fazer gravação com o microfone dele, a mesa com um tampo customizado, o organizador de escritório que eu acho super importante, ó. Tem um aqui, vou até mostrar para vocês, espera que tem conta, ó. Tem um organizador aqui que serve para eu colocar minhas coisas e não deixar a mesa bagunçada, então é super importante. E uma cadeira de escritório anatômica presidente de couro. Eu acho super engraçado esses nomes que eles dão de presidente. E um ponto que eu até perguntei para ele depois é esse apoio de lumbar para assentos que ele colocou e que ajudou bastante aqui atrás na parte, claro, da lombar. E porta-copo para não manchar sua mesa. Então o setup do Gabriel Petillo é um básico que funciona do meu ponto de vista e ele vai precisar realmente pegar um notebook um pouquinho melhor. Acho que pegar, quem sabe, até um Dell G3 Gamer vai ajudar bastante ele. Com uma GTX 1650 seria o melhor dos mundos, mas claro, a gente sabe que agora tá caro, talvez com uma 1050 já seria um upgrade bem bom, principalmente se ele já pegar esse Dell G3 aí com SSD. Então, Gabriel, tomara que dê pra você pegar um Dell G3 3590 aí nos próximos tempos, ia ser bem legal pra você, tenho toda a certeza. Vamos pro próximo. O Regis Pessolano é o nosso quarto setup e o mais legal é que ele mandou um áudio explicando o setup dele. E aí, meus amigos, tudo bom? Já que o meu negócio é podcast, não acho nada além de justo eu mandar um áudio junto com o meu setup. O microfone que eu uso é um B1800, é um microfone white label chinês. A minha interface é uma Uforia UM2 da Behringer. E o meu computador ele é bem basicão, ele é um IdeaPad 320 com um i7 8550U e uma MX 150. É só esse o meu setup. Eu tenho uma HD externo porque eu possuo um SSD, capacidade um pouco menor para o armazenamento interno, um SSD de 480 GB. Do lado aí dá para ver que tem um controle de Xbox, porque eu também sou filho de Deus e gosto de jogar. Mas é aqui onde eu faço os principais trabalhos, né? Elaboração de roteiro, é onde eu estou estudando edição de vídeo, é onde eu estou aprendendo um pouquinho sobre melhorar um pouco mais a parte do podcast e tudo mais. Então é aqui que eu faço, né, a brincadeira, é onde eu gravo, é onde eu estudo e é onde eu trabalho. Deu pra ver que é um setup bem simples, bem enxuto, né? E o legal é que ele tá usando um Lenovo aqui para fazer todas as edições dele. Ele comentou que tá sentindo um pouco, que precisa de um pouco de upgrade. A gente tem ali um microfone, que é um microfone de entrada, mas que serve super bem para gravações se você tiver um ambiente bom, né? Ele comentou que tá gravando aí da cozinha dele. Aqui na minha casa, por exemplo, eu pego muito eco. Esse microfone é ótimo, mas ele pega muito eco. Então, um microfone ruim em um ambiente bom funciona bem. Temos ali uma placa de áudio, o controle para jogar, e daí já dá para jogar nesse notebook aqui, e isso daí é importante, tá? Esse IdeaPad 320, ele tem uma MX 150, como ele comentou, e que a MX 150 já dá para se jogar alguns jogos indies, alguns jogos de entrada, um LOLzinho, alguma coisa do tipo. Então ele tem um controle ali e que serve muito bem para ele. Gostei bastante do setup dele, ele comentou que vai trocar por uma cadeira mais confortável, colocar um suporte para notebook. Como eu sempre falo, botar um SSD nesse notebook aí vai dar uma ajuda super legal para ele, que provavelmente o maior gargalo que ele tem aí é esse HD, tanto para editar podcast quanto para fazer outras coisas. E olha, sinceramente, como ele usa o Anchor para publicar e editar o podcast dele, já tá funcionando. Ele é viciado em Dead Cells, dá pra jogar, então é um notebook que tá ali no limiar e provavelmente o SSD vai dar uma ajudinha legal. Olha, o setup de vocês tá bem legal, vocês estão conseguindo utilizar o básico, juntar o que é necessário e olha, bom, parabéns.
O próximo setup é do Ronaldo Dutra e é outro setup minimalista. Ele apenas estuda e basicamente ele tem um notebook Odyssey com a GTX 1050 que ele usa para estudar, claro, mas muito para jogar, porque ele tem tempo porque ele é estudante. Olha só que legal, cara. Como estudante, aproveite, depois sua vida vai por água abaixo. Vocês sabem, né? Fazer home office gasta todo o tempo. Ele também colocou esse Odyssey com GTX 1050 e Core i5 junto com o Logitech 403 Prodigy, que é bem legal, e o headset HyperX Cloud Revolver, que é um headset também muito legalzinho. Eu tô vendo aqui as fotos, faltou um pouquinho de iluminação, mas ele deixou mal iluminado, sabe por quê? Para mostrar as luzes desse Odyssey, que era um equipamento bem legal. O modelo com a 1050 não esquentava tanto, ele era até que um equipamento legal, que mantia os valores que a gente esperava de uma 1050, agora com a 1060, olha, quase machucava o dedo ali no WASD, então foi uma escolha boa que ele fez, com um preço legal e que, bem, deve servir muito bem para o que ele precisa. Deixa eu tentar dar zoom aqui para ver o que ele joga, consigo ver um Minecraft, um GTA V, World War Z, o que é isso daqui? E eu não consigo identificar mais os outros. Mas já deve estar mais do que suficiente porque ele precisa. 1050 ainda leva muito bem. Ah, e para fechar, ele usa um cooler da Multilaser justamente para isso que eu comentei. O equipamento esquenta bastante, perde um pouco de desempenho, então coloca um cooler embaixo ali, fica perto dos R$100, que você consegue dar um boost de desempenho nesse equipamento aqui. Muito legal. Ronaldo, parabéns. Vamos para o próximo. O Marco Marinelli, ele é um estudante também, mas ele trouxe um setup bem parrudo. Ele tem um computador, não é notebook, ele está até procurando um pouco mais de mobilidade. E ele tem um setup com um i7 9700KF, uma placa-mãe Aorus Z370, 16GB de RAM, uma placa GTX 1070 Ti, 1TB de HD e 256 de SSD. Eu não tenho nem o que falar aqui. É um setup ótimo para quem quer jogar. E se ele precisar fazer qualquer coisa para a escola ou para a faculdade, eu não sei exatamente quantos anos ele tem, pelo menos eu não achei aqui, ele já consegue. Outro ponto legal é que ele tem um teclado MotoSpeed CK101 e a MotoSpeed trouxe para o Brasil esses modelos de teclado mecânico que eu tô super interessado para ver. Tem também um mouse MotoSpeed e um monitor ultra-wide LG 29WK600, que é um dos que a gente usa lá no estúdio e que é muito bom pelo custo-benefício. Eu acho que para quem quer trabalhar ou quem quer usar, ele vale super a pena e é uma das minhas recomendações de custo-benefício. Além disso, olha só, ele tem as caixas aqui da linha S8, S9 e Note aqui em cima, então dá pra ver que ele gosta bastante desses equipamentos. Uma cadeira um pouco mais confortável e tem um logo da Pepsi no computador dele, porque ele gosta muito de Pepsi. Eu até fui perguntar, eu falei, o gabinete era da Pepsi ou como foi? Ele falou que ele conseguiu adesivo separado, tá? Não é gabinete da Pepsi. Aliás, dá pra ver que tem lá em cima uma latinha da Pepsi também e dá pra ver como ele gosta bastante, mas tem uma da Coca do lado, então ele não é uma pessoa que é muito fiel a só uma marca. O Leonardo Araújo trouxe um setup super clean e que eu gostei bastante. Primeiro que o setup dele fica numa quina e isso ajuda um pouco mais a ele ter espaço. O segundo ponto é que ele usou alguns dos equipamentos que a gente já usa aqui que eu gosto muito, tá? Ele tem um MacBook Air 13 polegadas com uma skin da The Brand, é basicamente o MacBook Air que eu tinha também, olha só que legal. Um suporte para MacBook, que é uma réplica do M-Stand, que ele importou pelo AliExpress. O monitor ultrawide da LG de 29 polegadas, que eu já falei aqui, que é super legal. Ele está usando um suporte articulado da ELG, que chama F80N, que é o mesmo que eu estou utilizando aqui na minha casa e que dá espaço embaixo do monitor. Isso é bem legal para melhorar um pouco sua mesa. O teclado é o K780, ele disse que já testou o K480 da Logitech e não gostou, eu também não gostei, as teclas travavam um pouco, é incômodo, eu não gostei muito, mas o interessante tanto do K480 como do 780 é que dá para você encaixar os celulares ou tablet ou coisa aqui no próprio teclado, então você fica ali com eles, é fácil de ver, não precisa de mais um suporte. O mouse é um MX Master 2S, que é o que a gente também usa para editar, tanto o Rodrigo quanto o Salgado, porque ele tem alguns botões adicionais e é muito ergonômico. Ele comentou isso, dá para você mudar por até 3 dispositivos e dá para você também trocar os botões para algumas funções. Google Home Mini, Xiaomi Mi LED Desk Lamp, uma Xiaomi Lite para fazer outra corzinha, um fone Bluetooth da Edifier, o W800BT, que é muito legal, tem muita bateria, a gente já fez review aqui no canal e funciona super bem.
também um iPad Pro de 11 polegadas mais Apple Pencil, e daí ele tá comentando aqui, o Leonardo, que ele utiliza como caderno na faculdade, que serve também como uma tela auxiliar no setup, agora com a última versão do iOS e como versão do MacBook, tá? Você consegue fazer o Sidecar junto com o MacBook e transformar o iPad em segunda tela. É um setup muito prático para ser utilizado. Mesa em L, né, que fica aí no cantinho que eu falei, cadeira para escritório que é simples e que ele não deu nome. E é isso, ele tá montando esse setup há vários anos e a ideia sempre foi ser clean, gostei bastante e basicamente dá pra eu montar aqui também esse. Tem quase tudo também. Pra fechar, temos uns vídeos aí de microeconomia e macroeconomia, parece que temos um economista aí, hein? Pô, que legal, muito legal esse setup, bem clean, bem bom de usar, você consegue entrar nesse canto com a cadeira, né, com a mesa em L, muito bom, parabéns. O próximo home office é do André, que é de Tijuca, Rio de Janeiro, e ele trabalha no escritório de advocacia imobiliária lá no centro do Rio. Ele utiliza o PC dele, que é o PC principal, que está à direita para navegação e transmissão de imagens das câmeras de segurança. Já o notebook ele utiliza para estudo, games, edição de vídeo e fotos com os aplicativos como Quik, Filmora, GoPro, Steam e etc. E os setups dele são bem legais, tá? Ele tem um PC que tem uma GTX 1060, que tem um Core i5 8400, que é a 8ª geração, é um PC atual, é um PC já bem completo. Daí ele pegou esse notebook, que é um Gamer G5 5590 com Core i7 de 9ª geração e GTX 1660 Ti para fazer esses serviços. Basicamente, ele tem o mesmo setup em um e em outro, tá? Porque um 8400 ele fica muito perto de um Core i7 de 9ª geração de notebook. Eu posso até chutar que, aliás, que a 1060 do PC pode ser até melhor do que a 1660 Ti do notebook. Então ele tem dois equipamentos muito parelhos e que ele pode escolher o que usar. O resto do setup dele também é bem legal, ele tem umas caixinhas de som R1280BT da Edifier, que é igualzinhas que a gente tem lá no estúdio, que eu tenho aqui em casa e que eu gosto bastante. Tem também mouse da Logitech, headset Logitech, tá tudo aqui embaixo, aliás, as descrições. Tem um porta-headset da Cougar, que pode ser legal para vocês, que eu não tô conseguindo encontrar, acho que tá lá no cantinho, mais escondido. E também tem o mousepad da Cougar. O monitor Philips dele que tá aí é um monitor 4K, então ele tá com um setup bem legal, bem completo, tanto de PC quanto de notebook. Acho que um upgrade legal para esse home office aí seria alguns organizadores e um pouco de luz não direta. Então uma luz indireta que ficasse ali na mesa, bem gostosinha, pode ser bem legal para você, André. Ah, só para fechar, ele quer fazer o upgrade do SSD dele de 128 para 240 e eu super apoio, porque pensa só, ele quer editar nesse notebook e editar com o SSD, com os vídeos em 4K ou dessa câmera 360 dele em SSD é muito melhor do que no HD. Então manda bala, tenta fazer esse upgrade aí. O próximo setup é do João Guilherme, ele é editor de vídeo e olha só como ele já jogou um pouco com as cores aí, já deixou as luzes acesas do notebook para ser um pouco mais gamer, mas ele é editor de vídeo e joga também, vamos ser sinceros, ele tem uma GTX 1070 Ti, é muito legal. Ele tá usando um setup com AMD, que é um Ryzen 2700, tem esse microfone Blue Yeti, provavelmente para fazer algum som, para editar vídeo, colocar alguma coisa por cima, bem legal. É um microfone que para quem quer gravar direto pro USB vale muito a pena. Ele é bem versátil e ele também tem esses monitores. E gente, trabalhar com 2 monitores sempre é muito bom. Eu recomendo ou um ultra-wide ou 2 monitores se você tem uma mesa que cabe. A minha mesa aqui não cabe, então eu uso um só de 27 polegadas. E ele tá usando também um monitor de 27, que é 1440p com 144 Hz, olha ele aí denunciando que ele é gamer também, e outro monitor um pouco menor de 22 polegadas que vai ficar ali com o setup com as outras telas, né, que ele vai precisar. Ele tá pensando também em mudar de 16 para 32 ou 64 GB, porque como ele disse, ele edita vídeo e para editar vídeo a gente precisa de um pouco mais de RAM. Se você só é gamer, 16 tá bom, mas ele precisa de um upgrade. Achei as cores legais, achei o plano de fundo dele super legal, achei que falta também só um pouco de espaço aqui na mesa. Talvez esse segundo monitor aqui tenha sido um pouco demais. Quem sabe um ultra wide único fosse uma opção um pouco mais interessante, porque o mousepad está indo para cima do monitor. Ou até mesmo um suporte como aquele ELG que a gente já comentou anteriormente pode ajudar aqui a liberar espaço na mesa, para você não ficar batendo a mão aí no monitor.
E para fechar com um setup realmente pequeno, temos aqui o setup do Frederico Oliveira, que ele tem 29 anos, trabalha com logística, planilha, e-mail, então ele procurou um notebook mais para produtividade mesmo. Pelo que eu vi, ele tá com um Dell 5480 com Core i5 e 16 GB de RAM, então realmente é um notebook que aguenta essa parte de produtividade, principalmente se estiver com SSD. Se não tiver, Frederico, coloca que você vai ver que vai voar esse notebook. E deu pra ver aqui também que ele joga. Então temos Shadow of Tomb Raider, temos World of Tanks aí no notebook dele, que provavelmente deve ter uma MX 150 também para conseguir rodar esses jogos mais básicos. Ele não tem uma placa que nem a 1050, que tornaria ele um pouco mais gamer, um pouco mais alto, mas provavelmente ele tem uma MX dessa. Ele reclamou do mouse dele, que é um Logitech M170, mas ele adora o Edifier R2000DB que ele tem aí na mesa dele, que tem um som incrível e que é até melhor dos que eu tenho aqui em casa, que é o R1280. Então, bem legal. Tá pensando em fazer um upgrade pro MX2S da Logitech e eu acho que foi um bom aproveitamento de espaço, porque realmente a mesa aí é bem pequenininha e não tinha muito o que usar. Eu achei as caixas um pouco grandes, tá? Eu até tô sem as minhas aqui na mesa, que me incomodou, que era muita coisa. Ando usando um pouco mais o fone de ouvido. Talvez isso te ajudasse, mas se você fica muito em casa, ficar com o fone de ouvido incomoda. Então também é uma opção legal que você tem aqui. Então, Frederico, muito obrigado. E com isso nós fechamos os 10 setups de hoje. Eu já tenho 10 setups lá no e-mail para fazer o próximo vídeo, então deixa like para eu saber se vocês estão gostando. E claro, se você também quiser enviar o seu setup de home office, é só mandar para contato@escolhasegura.com.br e tem todas as regras aqui embaixo e alguns dos setups que foram utilizados, alguns equipamentos que foram utilizados. Então tá tudo aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece dos comentários e de se inscrever se você gostou. Então é isso, meus amigos, e até mais!